Tem muitas situações que já chega essa seguinte pergunta para mim: Matheus, como é que eu faço para poder ter o controle de todo o financeiro da minha empresa? Eu quero aprender a controlar. E na hora que você vê essa dificuldade, quer dizer, você vê que o empresário está sentindo a dor, né? O que é a dor? É a falta de ter um controle financeiro. Então ele já tem ali, ele sente a necessidade de controlar todos os seus pagamentos, todos os seus recebimentos. Por que ele sente isso? Porque ele já está enfrentando dificuldades dentro da empresa. É uma frase que eu gosto de dizer muito, que a dor precisa ser sentida, porque quando você sente a dor, você começa a dar valor àquelas tarefas que vão de fato gerar resultado e controle para o seu negócio. Mas vou te fazer uma seguinte situação, vamos colocar uma situação aqui. Será que para você ter o controle na sua empresa, você vai ter que trabalhar mais? Será que para você ter o controle na sua empresa, você vai ter que engessar mais processos? Será que você vai ter mais tarefas chatas para você fazer? Ou você consegue fazer o controle financeiro, controlar cada centavo que entra, que sai da sua empresa, controlar todo o fluxo de mercadoria entrando e saindo, sem ter possibilidade, por exemplo, alguém pegar dinheiro do teu caixa ou sumir dinheiro da sua empresa de alguma forma, você não saber. Você pelo menos vai detectar essa ausência daquele valor que estava previsto no caixa. Será que é possível fazer isso? E será que se para você fazer isso, você vai ter que trabalhar mais? Bom, antes da gente responder essa pergunta, é claro, eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal do YouTube e ativar o sininho de notificações. Se você não está vendo esse vídeo pelo YouTube, está vendo pelo Instagram, clica lá em seguir, porque a gente vai colocar mais conteúdos e assim você consegue acessar esses conteúdos de uma forma mais rápida quando eles forem postados. Mas vamos lá. É possível você ter o controle financeiro, ter o controle de cada centavo que entra, cada centavo que sai? É possível? Claro que é possível, sim. Mas, Matheus, isso é possível para uma pequena empresa? Porque eu vejo que precisa utilizar programas, ferramentas, ter muitos processos. Olha, é claro que quando você vê alguém falando sobre controle financeiro, pode ser um empresário, pode ser um consultor, ele está trazendo para aquela palestra, você está vendo isso numa palestra, está vendo isso através de um vídeo, ele está trazendo ali a experiência que ele teve. E talvez ele teve uma experiência numa empresa muito grande, uma multinacional, talvez uma empresa de médio porte. E talvez você seja um empresário de uma empresa de pequeno porte, né? Talvez você tenha uma empresa que fatura em média ali 50 mil, 100 mil por mês. Você pensa assim, poxa, mas será que essa empresa, será que esses processos, será que isso pode ser aplicado aqui na minha empresa? Eu posso te responder com toda a tranquilidade do mundo que sim, é possível sim. Só que você tem que fazer, é claro, que adaptações, né, para a realidade da empresa. Só que isso não quer dizer que vai ser um controle feito avulso, né? Um controle meio manco, né? Um controle mais ou menos, uma coisa meia boca. Claro que não, vai ser uma coisa certa, correta, onde você vai ter o controle total de tudo, todo o dinheiro que entra, todo o dinheiro que sai, sem você precisar necessariamente estar todos os dias, ficar 8 horas por dia trabalhando dentro da sua empresa. É possível? Claro que é possível sim, só que você tem que ter a ferramenta certa. Mas só que acontece que os empresários acham o seguinte: olha, Matheus, mas eu acho que se eu tiver que fazer, por exemplo, controlar todo o meu financeiro, controlar todos os pagamentos, controlar todos os recebimentos, eu vou ter que ficar enfurnado em planilhas, isso vai tomar muito tempo. Eu preciso me dedicar a vender. É claro que você tem que entender que os processos de gestão eles avançaram muito, né? E hoje você não precisa utilizar planilhas de Excel se você não quiser. Claro que você pode utilizar e funciona. Dependendo do porte da sua empresa, pode até funcionar. É a maneira mais segura, a maneira mais que vai economizar mais tempo? Não, não é. Mas tem gente, eu conheço pessoas que fazem através do Excel e conseguem fazer perfeitamente. Mas o que eu recomendaria para você é fazer isso utilizando uma ferramenta informatizada, um sistema, porque assim você economiza tempo. Então, respondendo a questão central, é possível você ter o controle financeiro da sua empresa e gastar menos tempo. Aliás, para você controlar o financeiro de uma empresa, você ter o controle financeiro da sua empresa ao alcance das suas mãos, aqui, ó, sem precisar ficar 8 horas por dia trabalhando, fazendo às vezes aquela função de vigia dentro da empresa, você consegue fazer isso fazendo talvez uma ou duas funções do seu financeiro. Você pode escolher uma parte do dia para fazer isso, não vai gastar, por exemplo, 2, 3 horas fazendo isso, uma coisa rápida. Mas com essa ferramenta, se você souber implementar com a metodologia certa dentro de uma pequena empresa, dentro de uma média empresa, você consegue controlar cada centavo que entra na sua empresa, cada centavo que sai. Você consegue controlar cada item, cada lapiseira que sai lá do seu estoque de mercadorias, você consegue controlar tudo, mas você precisa utilizar a ferramenta certa. Então, o que falta, na verdade, é você ter a ferramenta correta para você poder trabalhar. E você consegue descobrir que você vai gastar, na verdade, muito menos tempo do que você imaginava para ter um controle total de todas
todas as finanças da sua empresa, literalmente todas as finanças. Aliás, você consegue delegar, tem muita gente que não sabe, mas se você fizer um mapeamento de todas as tarefas que o financeiro faz, é claro que se você está numa empresa pequena, você não consegue ficar delegando isso, até porque você não tem funcionários, você não tem uma quantidade de funcionários tão grande, então você tem que absorver uma quantidade significativa de tarefas, porque essa é a realidade da pequena empresa, né? Você tem um menor volume de tarefas, mas em compensação você tem ali uma pessoa que tem que cuidar às vezes do compras, do financeiro, do estoque. Essa é a realidade da pequena empresa. Mas você consegue, se a sua empresa começar a crescer, só para você ter uma ideia, você consegue, se você utilizar a ferramenta certa, dentro da metodologia correta, delegar 95% de todas as tarefas que o seu financeiro faz. E isso está incluindo o quê? Controle de contas a pagar, controle de contas a receber, fazer ligação para cliente, cobrança, né, de cliente que está inadimplente. E qual que seria a grande tarefa que o empresário vai fazer? Ele vai fazer uma tarefa por dia que está relacionada à gestão, né? Onde vai ser uma ferramenta que ele vai controlar tudo que está entrando dinheiro, tudo que está saindo, tudo que vai ser pago ele consegue controlar, mas ele não precisa exatamente ficar o seguinte, pagando, ele não precisa ficar controlando contas a receber, ele não precisa ficar controlando contas a pagar, ele não precisa ficar por conta disso. Por quê? Porque ele tem uma ferramenta que permite que ele delegue sem perder a segurança, sem perder o controle da empresa, e ele consegue ficar com a única tarefa responsável por controlar todas as demais. Então ele delega sem perder o controle, delega sem perder a segurança, e é isso que falta para a pequena empresa aprender a ter o controle total de todos os fluxos de tarefas que ela faz, não só relacionado ao financeiro, mas financeiro, estoque, compras, marketing, vendas, atendimento, tudo. Ela precisa apenas utilizar a ferramenta certa e saber adaptar dentro da realidade.